Olá, meus amigos, irmãos, irmãs, pessoas que me acompanham no canal Jesus Me Defenda, aqui é Ney Santos, e eu tô gravando esse vídeo meio que no improviso para falar de um assunto muito pertinente aos dias de hoje, mas é um assunto bastante delicado que pouquíssimas pessoas têm coragem de falar sobre isso, mas eu acho que é necessário a gente falar sobre esse assunto, sobre uma realidade que a gente tem experimentado, sobre uma realidade que a gente tem visto, dentro e fora das igrejas, mas especialmente nas igrejas. Que realidade é essa? A realidade de pessoas sofrendo por uma coisa que tem cura. Todavia, essa cura não acontece porque as pessoas não têm coragem de contar, não têm coragem de se abrir, não têm coragem de declarar, de dizer: estou passando por isso e preciso de ajuda. Há muitas pessoas que enfrentam problemas. A vida é um emaranhado de problemas. As pessoas que dizem não ter problemas, muito provavelmente estão bem no finzinho da vida ou então estão mentindo. Enquanto se está vivendo, correndo atrás das coisas que a gente precisa, procurando educar os filhos, procurando acertar uma carreira profissional, procurando apaziguar a coisa na família, procurando crescer na vida, enquanto a gente está batalhando, enquanto a gente está em movimento, enquanto a gente está em ação, todos nós temos problemas, todos nós temos situações para resolver, e algumas situações às vezes graves, situações que exigem a nossa atenção ao máximo. Mas pode observar que dificilmente as pessoas têm coragem de admitir os problemas pelos quais estão passando na sua casa, na sua vida íntima espiritual, especialmente quando são líderes, especialmente quando ocupam cargos de liderança nas suas igrejas. Esses dias eu parei para observar uma coisa muito interessante que talvez você já tenha percebido. Você já parou para perceber, para observar, que no meio de pessoas que não têm uma vida religiosa, uma vida íntima com Deus, de prática, de vivência cristã, no meio das pessoas que estão assim, entre aspas, completamente alheias à vida religiosa, à vida cristã, no meio dessas pessoas, incrivelmente, é mais fácil encontrar cumplicidade do que em muitas comunidades religiosas, em muitos grupos religiosos. E eu vou traduzir agora para ficar bem fácil, quase desenhado para que você entenda. Você vê pessoas, às vezes, se embriagando, fazendo festas e compartilhando a sua intimidade com gente que ela mal conhece. Todavia, você sai de um ambiente como esse e entra para um ambiente religioso. Pouquíssimas pessoas têm coragem de compartilhar uma dor, um sofrimento, uma fraqueza, um pecado. Por quê? Porque criou-se ao longo da história uma imagem de que uma pessoa que teve um encontro com Jesus, uma pessoa que professa uma fé cristã, é uma pessoa que teve a vida transformada e agora vive uma santidade blindada, onde nenhuma fraqueza se manifesta, onde ela estará sempre com a vida nos eixos, com tudo dando certo, comprando e pagando corretamente, vivendo uma vida feliz na sua relação conjugal, os filhos bem educados e encaminhados no caminho do Senhor. Não é essa a imagem que muitas pessoas têm daqueles que vivem numa comunidade cristã, numa comunidade religiosa. E é verdade que existe algumas pessoas que tiveram o privilégio de resolver todos os seus problemas e agora estão tranquilas. Tá tudo encaminhado, filhos bem casados e uma vida completamente tranquila. Mas a maioria não é assim. Isso não é regra.
você vai conversar com pessoas que têm coragem de te falar a verdade, você vai ver bons homens e mulheres de Deus enfrentando crises, dificuldades, tendo trabalho para educar os filhos. Aliás, alguns que têm os filhos dentro de casa já estão comemorando uma grande vitória, porque há muito filho de cristão fugido de casa, abandonando o lar, alguns entregues à libertinagem, às drogas e tantas outras coisas. Mas isso não é contado. As pessoas engolem o choro, guardam para si. Por quê? Porque existe um pensamento maldito que faz com que as pessoas tenham um susto se alguém disser a elas que está com problema no casamento, sendo cristão ou cristã. Se alguém disser a elas que está com um filho envolvido com drogas, com crimes ou qualquer outra coisa. Existe um pensamento maldito que faz com que pessoas imaginem que aquele que está passando por essa situação é um fraco, é um carnal, é um falso que não tem vida com Deus. Ele vive de aparência, por isso é que ele está pagando por aquilo que está acontecendo. Isso é um pensamento maldito que existe na cabeça de alguns. E aí isso cria uma barreira, porque a pessoa, quando se acha com um problema, quando se acha numa situação assim, ela não tem coragem de contar, de compartilhar, nem para pedir oração. Aí você sai do ambiente cristão ou do ambiente religioso e você vê que às vezes pessoas nas ruas, vivendo completamente distante do evangelho, têm mais facilidade para compartilhar suas fraquezas e quem sabe até ter ajuda do que dentro do lugar onde seria o lugar mais propício para a gente buscar ajuda, que é dentro de uma comunidade de fé, de irmãos e irmãs. Por que isso está acontecendo? Por que de vez em quando a gente ouve história de pastor se suicidando, de pastor abandonando o casamento, abandonando a igreja? Por quê? Porque a vida cristã, conforme o próprio Cristo disse na sua palavra, em João capítulo 16, versículo 33, a vida cristã é uma vida de aflições. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus cumpriu a sua missão e venceu o mundo. Eu e você estamos na batalha ainda. Enquanto estivermos nesse mundo, estaremos lutando, guerreando com a força de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, mas estamos no mundo. Cristo já venceu. Eu e você ainda estamos na batalha, na luta. E nós vamos vencendo dia a dia, de glória em glória. Tem uma passagem que me ajuda a ilustrar isso, quando Jesus, depois de ressuscitado, se encontra com Pedro e mais alguns discípulos no mar de Tiberíades. Eles haviam voltado a pescar. Jesus se encontra com Pedro e Jesus vai ter um particular com Pedro, porque Pedro foi aquele que disse: Senhor, eu vou contigo até a morte. Senhor, todos podem te abandonar, mas eu não, eu vou contigo. Por que Pedro falou isso? Porque Pedro não se conhecia, não era capaz de identificar as suas fraquezas, a sua incapacidade de se manter firme diante do perigo, diante do medo, diante da adversidade. Pedro não sabia disso. Cristo já sabia. Cristo, quando olhou para ele, falou: Pedro, antes que o galo cante uma vez, você já terá me negado 3 vezes. E Pedro disse não. Então, depois desse episódio, Jesus foi morto, crucificado e ressuscitou. E ao ressuscitar, Jesus vai ter com Pedro. Pedro está pescando com os demais discípulos. Jesus aparece numa praia e ali, naquela praia junto ao mar de Tiberíades, Jesus se encontra com Pedro e começa a conversar com ele. E nessa conversa, Jesus vai perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas?
E é interessante que Jesus pergunta isso por 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Parece que da mesma forma que Pedro negou Cristo 3 vezes, Jesus preparou para ele uma oportunidade para que ele também afirmasse que o amava por 3 vezes. Está ali Cristo e Pedro em volta de uma fogueira, praticamente num cenário parecido ao que Pedro o negou, porque quando Cristo foi preso, Pedro foi se aquecer diante de uma fogueira e ali uma simples serva, uma criada, disse que ele era um dos seguidores de Jesus e Pedro disse: não, eu não. Parece que Jesus prepara todo um cenário ali, também com uma fogueirinha na beira da praia, para que Pedro possa dizer que o amava. E Jesus pergunta 3 vezes para ele. Em João 21:17 está escrito assim: pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Essa conversa daria um livro, ou muitos outros, porque nessa conversa, nessa frase de Pedro aqui, quando ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, era como se Pedro tivesse admitindo: Senhor, tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Tu me sondas. A palavra ainda não chegou à boca e o Senhor já sabe o que eu vou dizer. O Senhor conhece a minha estrutura e sabe que sou pó. O Senhor sabe que eu te amo, mas não com um amor como o Senhor me ama. Um amor incondicional, um amor capaz de resistir a tudo e a todos. Senhor, eu te amo, mas com um amor tão frágil que ao primeiro sinal de perigo, eu sou capaz de dizer que não. Então Pedro está admitindo uma fraqueza diante de Cristo. E nós estamos há mais de 2000 anos depois de Pedro e ainda não aprendemos a admitir as nossas fraquezas. Nós vendemos ao mundo e até aqueles que estão à nossa volta uma imagem de pessoas invencíveis, imbatíveis, inabaláveis. E muitos estão com um choro preso na garganta, um choro sufocado, porque gostaria de poder compartilhar com a sua igreja, com os seus irmãos e irmãs, que está sofrendo, que está entristecido, que está com problema em casa, com problema na família, que está precisando de consolo, de conforto, está precisando de oração, está precisando de força. Há muitas e muitas e muitas e muitas pessoas, especialmente nas altas lideranças das igrejas, pessoas vivendo uma vida sufocada, angustiada, pesada, porque está dentro de um sistema que parece-me que condena toda e qualquer fraqueza. Um sistema que exige pessoas fortes, pessoas inabaláveis. E aí eles vão segurando, se prendendo, sufocando, até que chega um momento, acontece uma explosão da pior maneira. E aí a gente tem notícias de coisas horríveis que aconteceram, que poderiam ser tratadas de forma diferente, se a gente procurasse ser simplesmente humano. Entender que temos falhas, que temos pecados, que temos limitações, que temos necessidade de ajuda, de amparo, de orações, de intercessões. Mas como é que as pessoas vão abrir o seu coração diante
de uma sociedade. E quando eu falo sociedade aqui, eu estou me referindo à sociedade religiosa. Não estou falando da sociedade mundana, da sociedade do mundo secular, porque aquela sociedade parece-me que, a despeito do seu pecado e da sua vida dissoluta, tem mais facilidade em entender a fraqueza, a limitação e o pecado do que a sociedade religiosa. Há quem diga que no exército de Cristo é o único lugar onde às vezes um soldado, ao perceber o outro ferido, passa por cima e segue em frente. Porque num exército comum, o soldado levanta aquele que está caído e presta socorro a ele. Eu conheço muitas histórias de pessoas que se afastaram, que se entristeceram e que estão ainda longe dos caminhos de Deus, por conta de falta de amparo, de compreensão, de tratamento, de misericórdia. E foi por isso que eu decidi ter essa conversa com você que me acompanha aqui. Você que talvez é uma dessas pessoas que está me ouvindo aqui porque não participa mais de nenhuma igreja, não vai a nenhum lugar onde exista um ambiente religioso, porque você talvez já sofreu as calúnias, a incompreensão, já levou as pedradas. Então, eu venho agora, nesse momento, convidar você a superar. Eu quero convidar você a se levantar. Eu quero convidar você a ter coragem de dizer que sim, tem falhas, tem limitações, tem pecados, mas foi por você que Jesus morreu numa cruz, porque Ele mesmo declarou: os sãos não precisam de médico, não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Eu quero convidar você a levantar a cabeça, a confiar em Deus e continuar escrevendo a sua história. Você pode começar hoje uma nova vida. E a você que está no ambiente religioso, você que exerce liderança na sua igreja, na sua comunidade de fé, que tal se a gente procurasse ser mais humano? Que tal se a gente começasse a falar dos problemas pertinentes à alma, ao ser humano, àquilo que está acontecendo? Que tal parar um pouco com tantas e tantas celebrações ritualísticas onde celebra-se uma vida que só existe num conto de fadas, na imaginação daqueles que lá estão? Uma vida que não é real. Pode ser a vida ideal, mas não é real. Que tal se a gente abrir os olhos e começar a viver a realidade? Fazer como o apóstolo Paulo, que numa declaração expôs a sua incapacidade de ser o homem perfeito, a pessoa perfeita. Quando ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, esse mal que eu não quero fazer, é esse que eu faço. Miserável homem que sou. Na vida real, falhamos, caímos, erramos. Mas isso não é o fim. Para isso, Cristo morreu numa cruz e pagou por todos os nossos pecados e erros. E esse Cristo nos oferece uma mão estendida para nos levantar, para nos conduzir e para que nós possamos estabelecer uma vida que é possível de ser vivida. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a despeito dele ter vindo e nos oferecido uma vida abundante, há muitas pessoas vivendo uma vida minúscula, medíocre, cheia de dor e sofrimento, porque não tem coragem de admitir as suas fraquezas e então buscar cura, conselho, reparação, restauração. Que Deus possa nos ajudar a sermos mais verdadeiros, sinceros, porque um coração quebrantado, contrito,
o Senhor não desprezará. O apóstolo João escreveu: Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê condições de erguer a cabeça e seguir em frente. A despeito de todos os olhares, siga em frente, porque Cristo morreu numa cruz para pagar por todos, eu disse todos, os nossos pecados.